Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O adversário. A Chapecoense, gente, com todo respeito, mas é um time que vai brigar seriamente para não cair no Campeonato Brasileiro. Tem um dos piores ataques do ano. Exato. A Chapecoense é um time extremamente frágil. E o Corinthians, quando faz 1-0, Benja, é inadmissível o time achar que tá bom. Aproveita, vai pra cima. Aproveita, igual numa luta de boxe, você deu um soco no queixo do adversário, vai pra cima pra nocautear. Não dá chance do cara respirar e tentar se reerguer pra que ele possa ir pra cima de você. Lamentavelmente, essa é a cultura atual, gente, de décadas do futebol brasileiro. O Corinthians é aquele time que parece que colocou no carro, sei lá, um carro a gasolina, você colocou álcool. Por isso que eu falo. É complicado, não pega, cara. Por isso que eu falo, o nome do esporte é o mesmo. Mas o esporte praticado é diferente. A gente assiste jogos na Europa hoje. Olha, juro por Deus, não dá. Mas a qualidade técnica lá também é melhor, né, Ben? Não, mas não é só qualidade técnica. Olha, o Rafinha lá na entrevista, que ele fala pra mim o sábado, ele falou que no Bayern de Munique, o terceiro toque na bola é só em caso de emergência. Então, mas isso... Só em caso de emergência. Mas isso é trabalhado, Benja, desde a categoria de base. Lá a inteligência do jogador, porque o europeu, ele sempre foi um cara assim, no geral, mais cintura dura. Então, o que acontece? Eles tinham sempre que fazer um trabalho já desde a categoria de base de toques rápidos. E o futebol deles é muito dinâmico por causa disso. O brasileiro, ele durante muito tempo, ele abusou da individualidade de grandes jogadores que decidiam partidas. Então, você não precisava ser tão inteligente taticamente, porque tinha sempre aquele cara que desequilibrava. Hoje, esse cara que desequilibra é cada vez mais raro e cada vez mais escasso no futebol brasileiro. Então, por isso que a Europa, taticamente hoje, eles são perfeitos e tecnicamente eles são perfeitos também, porque eles têm muito dinheiro para contratar os caras que resolvem. Ontem eu estava assistindo Atlético Mineiro e Vasco. E joguinho também. E aí eu fiquei com esse negócio do Rafinha na cabeça, que ele falou, no Bayern de Munique, o terceiro toque é só em caso de emergência. Aí a gente vê aqui, o cara pega a bola. Aqui o terceiro toque é obrigatório. Olha. Terceiro toque. O Diego é um jogador que faz isso. Aí a gente pega aqui, o cara olha, vira pra lá, anda, olha pra mulher na arquibancada, aí dá um chutão, e o jogo sai pra lateral. Se quiser ir na cozinha, comer a lasanha, voltar, o jogo não muda nada. Mas aí, o que acontece? O Corinthians ganha o campeonato, jogando isso? Vem um jornalista importante, de um quilate, do seu Benjamin Bach, fala assim, interessa foi campeão. Não é isso, não. Nós temos que lutar para que o nosso futebol melhore. São histórias Nós temos que brigar, temos que exigir. Esses treinadores ganham muito, são bilionários. Milionários. O que eles ganham num mês, a gente não vai ganhar num ano. Para fazer o trabalho medíocre que esses caras vêm fazendo. É por isso que eu elogio todos os dias o São Paulo aqui. Ele vai ser campeão? Provavelmente não. Pode ser eliminado? Pode, mas ele trabalha, ele pensa, ele faz de tudo que ele pode para fazer o futebol ser melhor. E os nossos treinadores só trabalham pelo resultado. Qual é o resultado disso aí? O futebol brasileiro ficou para trás, meu amigo. Toma de 7 da Alemanha, perde, é eliminado pela Bélgica, algo que já era inimaginável. A Bélgica tem um tremendo... Sim, mas o Brasil nunca perdeu esse tipo de confronto. O Brasil sempre ganhava. Por melhor que fosse o adversário, do nível, de um patamar da Bélgica. Então, toma de 7 da Alemanha, é eliminado pela Bélgica, e 5 Libertadores, só chega em uma final. Eu acho sua explicação, nesse sentido, simplista demais. O futebol lá fora evoluiu muito. Há 40 anos atrás, o jogador da Bélgica não jogava na Itália, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha. Hoje, todo mundo joga em tudo que é lugar. Eu discordo, senhor. Mas até discordo totalmente. O brasileiro também. Os outros. Até não, mas os outros evoluíram. Você tem razão aí. Você tem razão aí. Mas os outros evoluíram. Sim. Hoje você tem assim, o futebol brasileiro hoje é isso e a Bélgica é isso. Não, senhor. Hoje você ser eliminado pela seleção da Bélgica não é nenhuma coisa fora do normal. Sim. Seria fora do normal há 40 anos atrás. Sim, mas o problema é o seguinte, hoje tem não. aqui, ó, Brasil, 40 anos atrás, Brasil aqui, no patamar, a Bélgica aqui.
Aí você tem uma curva de evolução da Bélgica que faz... Sim. Por que o Brasil não faz curva nenhuma de evolução? É isso aí que nós estagnamos. Isso é outra história. Não, é a história essa. Parte daqui eu concordo. Porque a Bélgica subiu, a Croácia... E o Brasil fica nessa de fazer futebol de resultado. Por que não? A gente dorme no currículo. Porque somos arrogantes. Isso. Somos arrogantes. Melhor país do mundo. A gente acha que o Pelé joga, que o Rivaldo joga, que o Ribeirinho joga. Não. Isso também. Nós temos que todos os dias bater nesses times que jogam pelo resultado. O que o futebol... O Mano tem sido crítico aqui do Corinthians. O Mano tem sido crítico do trabalho do Carille. Foi perguntado por você, Benja, no começo da explanação sobre o tema Corinthians. Mano, você gostou do futebol do Corinthians? O que você respondeu? Falei que não. Inclusive, há quanto tempo você não está falando isso? Mano, você gostou do tricampeonato do Corinthians? Sim. Mas, Benja, a questão é que pode jogar mais. Eu sempre divido Vocês ouviram a entrevista do Carille ontem? Ele criticou. Não, mas é que tá. O Carille disse, Benja, eu acho que tem até uma declaração preocupante. Quer ouvir? Claro. Então vamos ouvir antes a entrevista do Carille. É preocupante o que ele diz, hein? Preocupante. Senti sim, no começo do jogo, quando... Eu já conheço a maioria dos jogadores há um bom tempo, né? E eu sei quando os jogadores pensam certo, mas executam errado, né? O Cleison, o início dele foi muito ruim, e é isso, é a sequência. Pensei em tirá-lo, não começar com ele e deixar para o segundo tempo, mas como é que você tira um jogador seu que está sendo decisivo e ele se pondo para o jogo? São decisões difíceis, foi um primeiro tempo que me preocupou demais, por isso, estava vendo que a equipe estava tentando fazer aquilo que foi planejado, aquilo que foi conversado, porque nós não treinamos, né? Mas eu vi que estava tendo muita dificuldade. Então, a gente sabe quando o jogador assim não está limpo, né? Na questão do passe, naquilo que ele quer fazer, mas o corpo não acompanha. E a mudança de um jogador, na verdade, eu ia fazer 2 mudanças no intervalo, mas o Fagner se queixou de uma dor na coxa, né? Uma dor na perna, e isso eu voltei atrás, resolvi fazer uma só. A mudança de um jogador que está mais inteiro, que é o caso do Love, já fez uma mudança grande, né? Então é algo que a gente tem que aprender também, eu tenho que aprender junto com a minha comissão. Foi muito discutido ontem sobre isso, será que a gente vai ter energia? Mas a gente tem uma resposta boa nessa formação, com os 3 por dentro, Pedrinho e Cleison. No São Paulo na final, depois 2-0 na Chapecoense, lá na Bahia, momentos bons, momentos ruins, então a gente tem muita dúvida, né, no que fazer, a gente discute bastante e achei melhor começar assim, mas não foi a melhor escolha. Eu devia ter mudado algumas peças aí para que a gente tivesse energia. Fui muito verdadeiro com os jogadores, falei que foi um erro nosso, um erro da comissão, da programação, deveríamos ter trocado sim algumas peças, né, mas é isso. Você fica na dúvida, de 3 jogos, 2 fizemos bem, que foi a final e foi a Chapecoense, o outro não. Aí você pega o adversário também com tempo de jogo parecido, né? E foi isso. Pediu, nós erramos a comissão, mas agora a gente vai ter que enfrentar. E foi a mudança de um jogador que eu sei que quando entra incendeia, que é o Wagner Love. Que vai, que marca, que chega, que aparece na área, que ajuda a marcar, que ajuda na bola área. Foi isso, a gente começou. O primeiro tempo nosso também é algo que eu cobrei. Quando a gente não está bem, não pode ficar dando a bola para o adversário, esses passes simples, né? Então a gente também ficou mais com a bola, conseguiu rodar melhor e por isso nós crescemos no jogo. Tá aí, o Carille admite que errou no planejamento. Sábado, o Corinthians vai ter que ir até Manaus, né? Porque o Vasco vendeu o mando de jogo. Então o Corinthians pega o Vasco lá em Manaus e deve ir um time bem mistão. Então, mas aí que tá, Benji, em cima dessa declaração do Carille... Mas por que vai um time misto com Manaus? Justamente por causa disso. Ele falou que errou ontem. Não, você vai entender. E é aí que eu quero fazer a crítica. Eu quero fazer a crítica em cima disso. O negócio é o seguinte, Sormani, o Carille ontem ele dá uma declaração, até inclusive numa frase ele usa o seguinte, ele fala, até a Copa América, ele já deixa claro que nada vai mudar em termos de performance. Comodismo. Ele fala, nada vai mudar. Quando começa a Copa América? Agora no meio do ano. 14 de junho. Agora no meio do ano. Eu acho tempo pra burro. Comodismo, né? Não, mas é claro. que tá. Comodismo, aí vocês vão entender. Ele falou que até a pausa para a Copa América possivelmente nada mudará. Ele questiona que os jogadores aí já estão fadigados, que os jogadores estão cansados. E na ótica dele, ele junto com a comissão não teve o olhar correto nessa fase para poder talvez já fazer um time misto, mesclar a galera que já está mais desgastada para que pudesse ter um descanso. Sormani, isso me preocupa, cara. Porque se o cara usa essa declaração, se o cara tem esse pensamento, tem realmente aí essa desculpa, em novembro, entende-se.
Cara, a gente tá falando aqui de 3 meses praticamente de ano corrido. Porque, janeiro não começa desde o primeiro dia, tá certo? O futebol começa no final. Então, de janeiro. Então, vamos lá. Fevereiro, janeiro tem março, né? abril... Então, 2 de maio hoje, gente. A gente tá falando de praticamente 3 meses completos de futebol, cara. Se o cara tiver quebrado e desgastado com 3 meses vigente do ano, gente, convenhamos, alguma coisa... Sendo que você tem... Mas, Benja, a questão não são quantos vamos jogos. ver quantos jogos foram, quantas decisões... Mas, Benja, o Corinthians ele não fez quarta e domingo todas as semanas durante 3 meses, cara. Consideração. Não, mas aí que tá, o Corinthians ele não jogou quarta e domingo durante todo esse tempo. O Corinthians ele teve uma semana cheia para trabalhar, inclusive naquela partida aí que o Corinthians fez uma boa apresentação contra o Santos na fase de grupo. O ano mal começou. O Corinthians tem 29 jogos jogados já. Não, 3 meses, Benja. São 29 jogos. Um pouco mais de 3 meses. 10 jogos por mês, uma média. São 3 meses e meio. Mata-mata, uma final de campeonato. E quantos mata-mata teve já? Mata-mata teve Sul-Americana, Copa do Brasil foram 3 da Copa do Brasil, uma da Sul-Americana. 4 mata-matas e 3 de Campeonato Paulista, 7 mata-matas. A gente tem que sempre contextualizar. Por exemplo, o Corinthians vai jogar em Manaus, o Corinthians vai de voo fretado, né? Porque se não tem voo fretado, o time do Corinthians só voltaria domingo, 3 horas da tarde. Aí o jogador fica mordido, porque é a folga, não vai ver a família, segunda já treina. O Campeonato Brasileiro é muito louco, cara. Você vai jogar na Bahia, você vai jogar em Porto Alegre, essas coisas não existem na Europa. Ó, Flavinho, eu fui de Paris para Munique 1h20. Essas distâncias um país pro outro na Europa, 1h30, uma hora. De São Paulo para Manaus, dá umas 5, 6 horas. Por isso que eu falo que essa venda de mando, essa venda de mando tem que ser algo muito bem regulamentado. Porque você quer vender o mando, então você vai vender o mando a no máximo 100 quilômetros de distância. O Corinthians teve 8 mata-matas em 3 meses. Então. Eu contei 7, né? Foram 8 mata-matas. A história da venda de mando, realmente, porque se o outro clube, o visitante, não pode ser punido pela penúria do mandante. Então, quer dizer, o cara está lá planejado para jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro. É uma viagem de 500 quilômetros. Então, se o Vasco quiser vender o mando dele, que venda para algum lugar, que seja 500, que fique 500 ou então na fronteira. Que fica 500 quilômetros de São Paulo. Você vai vender um mando geograficamente. Você vai tirar o Corinthians de São Paulo para ir jogar lá em Manaus. Tem isso também, mas, ô Flavinho, você vai jogar contra o Bahia em Salvador. Aí, vamos supor, no domingo, na quarta, você vai jogar contra a Chapecoense e Chapé. Você atravessa... mas aí, desculpa, tudo bem, é difícil, mas... Não é desculpa, eu tô falando que aqui também no Brasil é diferente. Só que assim... Mas também tem um monte de joguinho aí que joga em Belo Horizonte. O cara, o time de São Paulo, joga em Belo Horizonte, joga em Curitiba... Os times de São Paulo... Só que assim... Os 3 de São Paulo são muito favorecidos. O Santos não se encaixa nisso, porque ele sempre tem que subir a serra e para pegar. Que é cansativo. Mas os 3 times de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, eles são muito favorecidos nessa questão de logística de viagem. Se eu não me engano, foi contra o Bahia, que uma pessoa falou para mim lá, da delegação. Acho que foi contra o Bahia. O voo atrasou 3 horas. É voo de carreira. Por isso que eles fretam. Então, o voo atrasou 3 horas. Aí o cara falou para mim, você imagina 30 caras lá, com fome... Jogador precisa se mexer, porque tem todo aquele negócio. O cara tá perdendo a hora da folga, aí voo. A nossa geografia é como Aí eu vou dar um exemplo da NBA. A NBA é assim também. Os Estados Unidos é um país continental, assim como o Brasil, e é maior do que o Brasil. É um país maior do que o Brasil. Os times têm avião fretado. Para a temporada inteira. Então, mas Manaus... E adaptado para os jogadores que são grandes. Então, mas para Manaus, o Corinthians vai de voo fretado. Sim, mas, Benja, às vezes você vem para o Rio de Janeiro num voo de carreira. Acontece o probleminha... outro dia eu fui para São Paulo, a tripulação não tinha chegado. O voo atrasou 1h10. Imagina o jogador do Corinthians lá no... Domingo, voltando pra cá, o voo atrasou 4. Aí não é voo de... É São Paulo-Rio, do lado. Mas você fica 1h10 porque a tripulação não chegou por conta do trânsito, que era ruim. Mas a gente chega no horário, porque se a gente não chegar e chegar lá pros caras na passagem aérea, olha, o trânsito estava horrível. Dane-se, amigo. Dane-se você. Dane-se você. Mas a tripulação pode, claro, até porque sem a tripulação não voa. Mas é isso. Por isso que os times que têm dinheiro têm que pensar muito nisso. Muito nisso. Enfrentar avião para a temporada e comprar um avião. E na Europa, os caras treinam menos, gente. Treino num clube na Europa é 1 hora, 1h30 de treino, acabou. Não é isso igual essas coisas aqui. Mas o Andrés falou ontem, o presidente do Corinthians falou, vamos ouvir o Andrés. Precisa mudar, todo mundo sabe disso.
Os médicos sabem disso, os fisiologistas, os treinadores, os dirigentes. Vamos ver se a partir de 20, como foi prometido, vai mudar. E acho que vai mudar. Agora, por isso tem que ter 35, 40 jogadores no elenco para revezando. Se não revezar, eles estouram. Todo torcedor, e eu principalmente, quer que jogue bonito e ganhe. Hoje jogou bem, faltou um pouco finalizar um pouco mais, mas o time não correu susto, não teve nada, jogou bem. Agora, realmente, o ideal é jogar bonito e ganhar. Mas quando não dá, vamos tentar ganhar. O Matheus Jesus está praticamente só falta assinar. O Everaldo já falei, depende do Fluminense. Se o Fluminense não fizer a opção não contratar ele, nós vamos entrar no páreo. Se contratar, tiver a opção que eles têm, não podemos fazer nada. É sonho ou é realidade? Um grande sonho. Estamos abertos no mercado. Se tiver oportunidade, podemos trazer. Mas a princípio não estamos desesperados atrás de ninguém, não. Se vier proposta, vamos brigar para ser o mais caro possível. Agora, não fica jogador aqui se quiser ir embora com proposta. O presidente do Bragantino lá na festa da premiação disse que o André Luiz se apresentaria naquela sexta. E o André Luiz não se apresentou. O que aconteceu para o presidente chegar a dar essa declaração e o jogador seguir no Corinthians? Você vai perguntar para mim o que fez ele fazer? Eu não sei. Tem que perguntar pro Marquinhos, pô. Aliás, vocês tudo foram no embalo dele e puseram, cravaram. Se o Corinthians tivesse acertado, apesar de alguns duvidarem, o Corinthians tem palavra. Se o Corinthians der a palavra que acertou, vai acertar. Ele teria ido lá, mas não foi nada acertado. A informação que chegou, pelo menos para mim, é de que o jogador teria procurado a direção e dito que queria ficar, queria tentar provar que isso aconteceu. Você tem que perguntar pro diretor do clube. Semana também foi noticiado de que o Bozelli teria te procurado com uma proposta mexicana para voltar para lá. Isso é mentira. Quem pôs essa notícia é mentiroso. Tá afiado, hein? Eu só discordo dele quando ele